Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Pocense. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece também de ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o título de campeão brasileiro da Série B de 98 conquistado pelo time do Gama. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! Esse vídeo foi um pedido do inscrito José Salvador, pernambucano, torcedor do América do Recife, mas que mora em Brasília. Aqui vai um abraço especial para o amigo Gabriel Caetano, de Águas Claras, Distrito Federal, fanático torcedor do Gama e que muito contribuiu para a execução desse vídeo. E que muito contribuiu com as informações contidas neste vídeo. Se não fosse ele ajudando, eu não ia conseguir fazer não. Antes eu tinha entrado em contato com o clube pelo Instagram e cagaram pra mim. Alô, Sociedade Esportiva do Gama, vamos cuidar desse marketing aí, viu? Se você se encontra cabisbaixo, triste, abatido, acabrunhado, eu não entendi o que ele falou. Porque você não consegue informações sobre o futebol do Distrito Federal, você só continua assim se você quiser. Acesse agora mesmo no Facebook, Twitter ou Instagram a página Candangueiros e curta para ter acesso ao melhor conteúdo da internet sobre o futebol não apenas de Brasília, mas também de todo o Distrito Federal. Gama, sempre Gama. A Sociedade Esportiva do Gama é um clube fundado no dia 15 de novembro de 1975 na região administrativa do Gama, Distrito Federal. O time alviverde é o maior vencedor do Campeonato Brasiliense com 13 conquistas, sendo a última em 2020 e manda seus jogos no estádio Bezerrão, com capacidade para pouco mais de 20 mil torcedores, e às vezes no estádio Mané Garrincha, que antes da reforma para a Copa do 7-1 suportava 45 mil torcedores e depois, segundo a FIFA, suporta mais de 69 mil. O Gama tem uma forte rivalidade com o Brasiliense, com quem faz o clássico verde e amarelo, e também com o Brasília Futebol Clube, com quem faz o clássico candango. Quem não se lembra da Copa João Avelange de 2000? Em 99, após partida entre São Paulo e Botafogo, na qual o tricolor Sandro Hiroshi jogou de forma irregular e fez o São Paulo perder os pontos da vitória, a CBF teve a brilhante ideia de dar os pontos ao Botafogo, o que salvaria o time carioca do rebaixamento e rebaixava o Gama. Tu acha que o time alviverde aceitou? Não! O Gama entrou na justiça até de Marte contra a CBF para garantir aquilo que lhe era de direito, pois havia conquistado a permanência na primeira divisão no campo. O Clube dos 13 organizou a Copa João Avelange, sendo obrigado judicialmente a incluir o Gama no grupo de elite. E depois a CBF ratificou a competição como um legítimo campeonato brasileiro. Atualmente o Gama se encontra na Série D, tentando retornar aos seus melhores momentos. Em 98, o time do Gama conquistou o bicampeonato da sequência do Penta conquistado em 2000 do campeonato do Distrito Federal. Gama, sempre Gama. Naquele ano, o Gama jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Competição essa que contou com 24 equipes, divididas em 4 grupos de 6 times cada, com jogos de ida e volta dentro do próprio grupo e se classificando as 4 melhores equipes para a segunda fase. As 4 melhores de cada grupo. Na segunda fase, as equipes jogariam um play-off, uma melhor de 3 partidas. Os 8 classificados, na terceira fase, se dividiriam em 2 quadrangulares, também com jogos de ida e volta, passando os 2 melhores de cada grupo à fase final. O quadrangular final também teria jogos de ida e volta, e o campeão e o vice se garantiriam na primeira divisão do ano seguinte. Aquela edição seria marcada pelo inédito rebaixamento do Fluminense para a Série C. O time candango era comandado por Wagner Benazzi, treinador vindo da União Barbarense de São Paulo, e tinha no elenco o goleiro Marcelo Cruz, que começou na base do Gama e que em 2013 encerraria no Araxá, de Minas Gerais. Os laterais Paulo Henrique, vindo do Planaltina, e que em 2013 encerraria no Guarani de Campinas. E Rochinha, vindo do Vila Nova de Goiás, e que em 2013 encerrou no Dom Pedro, do Distrito Federal. Os zagueiros Gerson, vindo do América de Natal, e que encerrou em 2006 no Brasiliense. E Jairo, que retornava de empréstimo junto à Portuguesa Santista, e que em 2011 encerrou no Atlético Goianiense. Os meias Deda, que retornava de empréstimo junto à Portuguesa Santista, e que em 2018 encerrou no Noroeste de Bauru. Kabila,
vindo do Planaltina e que em 2010 encerraria no Brasília. William Fabro, vindo da base do Atlético Paranaense, que encerrou a carreira no Batatais de São Paulo. E Rodrigo Beckham, vindo do Guarani de Campinas e que encerrou em 2014 no Boa Vista de Saquarema. E os atacantes Ney Bala, vindo do Barretos de São Paulo e que encerraria em 2011 no também paulista Rio Branco de Americana. E Renato Martins, vindo do Atlético Paranaense e que encerrou em 2009 no São Gabriel do Rio Grande do Sul. Gama, sempre Gama. O Gama estava no grupo C, ao lado de equipes como o Americano de Campos dos Goytacazes, Bahia, Ceará, 15 de Piracicaba e Tunaluso de Belém do Pará. A estreia do Gama foi no Bezerrão no dia 2 de agosto e o Alviverde ficou no empate em 1-1 diante da Tunaluso de Belém do Pará, tendo sido o gol gamense marcado pelo jogador Romualdo, que começou na base do Gama e que encerrou em 2008 no Americano de Campos. A segunda rodada foi no dia 9 e jogando na Fonte Nova, em Salvador, o Gama perdeu para o Bahia por 2-1, tendo sido o único gol do Periquito marcado por Paulo Henrique. Pela terceira rodada, no dia 12, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no interior paulista, o Gama perdeu para o 15 de Piracicaba pelo placar de 2-1, tendo sido o gol do Gama anotado pelo atacante Renato Martins. Na quarta rodada, no dia 23, em pleno estádio Bezerrão, o Gama perdeu de 2-1 para o time do Ceará. O único gol gamense foi marcado pelo meia Rodrigo Beckham. Pela quinta rodada, no dia 30, no estádio Bezerrão, o Gama venceu o Americano de Campos dos Goytacazes por 3-0. 2 gols do meia Rodrigo Beckham e um de Humberto, ex-jogador do Bahia e que em 2010 encerrou a carreira no Andorinha de Portugal. A sexta rodada foi no dia 6 de setembro e o Gama, em pleno estádio Godofredo Cruz, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, venceu o Americano pelo placar de 2-1. Gols do lateral Jacó e do meia Rodrigo Beckham. Pela sétima rodada, no dia 13, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Gama perdeu para o Ceará por 1-0. Pela oitava rodada, no dia 16, no Bezerrão, o Gama venceu o 15 de Piracicaba por 3-1. Gols de Rodrigo Beckham e Renato Martins 2 vezes para o time do Distrito Federal. Pela nona rodada, no dia 27, o Gama venceu o Bahia por 1-0. O autor do gol do Gama não encontrei em lugar algum. Se você souber, deixe nos comentários que a gente quer saber. A última rodada foi no dia 6 de outubro, jogando no estádio da Curuzu, em Belém do Pará, o Gama perdeu para Tunaluso pelo placar de 2-0. A classificação do Gama foi suada, sofrida, aos trancos e barrancos. O Alviverde empatou em número de pontos com o Bahia e só ficou com a quarta e última vaga do grupo devido a um gol de saldo a mais que tinha em relação ao Bahia. No grupo A classificaram o Remo do Pará com 20 pontos em primeiro, a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo em segundo com 16, o Londrina do Paraná em terceiro com 15 e o União São João de Araras quarto colocado com 13, o Atlético Goianiense quinto colocado com 10 e o Náutico sexto colocado com 8 foram rebaixados para a Série C. No grupo B avançaram o Botafogo de Ribeirão Preto, primeiro colocado com 21 pontos, em segundo o Santa Cruz com 16, em terceiro Criciúma com 15, em quarto Vila Nova de Goiás com 14, o Sampaio Corrêa, quinto colocado com 14 pontos, se garantiu para a Série B do ano seguinte, enquanto que o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, com apenas 6 pontos, foi rebaixado para a Série C. No grupo C avançaram 15 de Piracicaba, primeiro colocado com 24 pontos, o Ceará, segundo colocado com 15, a Tunaluso, terceira colocada com 14, e o Gama, quarto colocado com 13. O Bahia, com 13 pontos, se garantiu para a Série B do ano seguinte, enquanto que o Americano de Campos dos Goytacazes, sexto colocado com apenas 6 pontos, caiu para a Série C. No grupo D, avançaram o Joinville, primeiro colocado com 17, o ABC, segundo colocado com 15, o Paysandu, terceiro colocado com 14 e o CRB de Alagoas com 14 pontos. O Fluminense, quinto colocado com 11, e o Juventus de São Paulo, sexto colocado com 7 pontos, desceram para a Série C. Gama, sempre Gama. Nos playoffs da segunda fase, a equipe do Gama teria pela frente o time do Remo, de Belém do Pará, com o clube paraense carregando a vantagem de jogar a segunda e a terceira partidas em casa, se necessário. O primeiro jogo foi no estádio Bezerrão no dia 13 de outubro e o Gama venceu o Remo pelo placar de 1-0, gol do atacante Renato Martins. O segundo jogo foi no dia 18, no Mangueirão, em Belém, e o Gama venceu o time paraense por 4-1, gols de Humberto 2 vezes,
Neibala e William Fabro. Com isso, o time candango estava classificado à terceira fase, eliminando, sem necessidade do terceiro jogo, o favorito Clube do Remo. Nos demais confrontos, o Botafogo de Ribeirão Preto eliminou o CRB, o Joinville eliminou o União São João, a Desportiva eliminou a Tunaluso, o Londrina despachou o ABC, o Criciúma passou pelo Ceará, o 15 de Piracicaba eliminou o Vila Nova e o Paysandu eliminou o Santa Cruz. Gama, sempre Gama. Na terceira fase, o Gama esteve no grupo M, ao lado do Criciúma, da Desportiva Ferroviária e do 15 de Piracicaba. Na primeira rodada, no dia 8 de novembro, no Bezerrão, o Gama bateu a Desportiva do Espírito Santo por 1-0, gol do meia Kabila. O segundo jogo foi no dia 12, e jogando no estádio Barão da Serra Negra em Piracicaba, o Gama perdeu para o 15 de Piracicaba por 1-0. Na terceira rodada, no dia 15 de novembro, o Gama enfrentou no Bezerrão o Criciúma e venceu por 2-1. 2 gols de Ney Júnior, ex-atlético goianiense e que encerrou em 2004 no Araçatuba. Na quarta rodada, no dia 19, no estádio Heriberto Rios, Gama e Criciúma ficaram no empate em 1-1, tendo sido gol alviverde anotado pelo atleta Rodrigo Beckham. A quinta rodada foi no dia 22, e jogando no estádio Bezerrão, o Gama bateu o 15 de Piracicaba por 1-0, gol do atacante Ney Júnior. Na sexta e última rodada, jogando no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no Espírito Santo, o Gama perdeu para a Desportiva Ferroviária por 2-0. O Gama encerrou o grupo classificado na primeira colocação com 10 pontos, seguido pela também classificada Desportiva Ferroviária com 9. Foram eliminados o Criciúma com 8 pontos e o 15 de Piracicaba com 7. No outro grupo, se classificaram o Botafogo de Ribeirão Preto e o Londrina, com 10 pontos ganhos, e foram eliminados o Joinville com 8 e o Paysandu com 5. Gama, sempre Gama. Botafogo de São Paulo, Desportiva Ferroviária, Gama e Londrina compuseram o quadrangular final, no qual apenas 2 times subiriam para a primeira divisão. Essa foi a última vez que um time do Espírito Santo fez uma ótima campanha na Série B. A primeira rodada foi no dia 13 de dezembro, e jogando no estádio do Café, em Londrina, no interior do Paraná, Londrina e Gama não saíram do 0-0. Na outra partida, Desportiva e Botafogo de Ribeirão Preto ficaram empatados em 1-1. Na segunda rodada, no dia 6, jogando no Bezerrão, Gama e Desportiva ficaram empatados em 2-2, tendo sido os gols gamenses anotados por Rodrigo Beckham e Moisés. No outro jogo, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu Londrina por 1-0. Na terceira rodada, no dia 10, jogando no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Gama venceu o Botafogo Paulista por 2-1, gols de William e Ney Júnior para o Alviverde do DF. No outro jogo, a Desportiva bateu, em Cariacica, o Londrina por 1-0. Pela quarta rodada, no dia 13, jogando no Bezerrão, o Gama ficou no empate em 1-1, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Gol de Rodrigo Beckham para o Gama. No outro jogo, o Londrina bateu a Desportiva Ferroviária por 2-1. Pela quinta rodada, jogando no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no Espírito Santo, Desportiva e Gama ficaram no empate em 2-2. Gols de Humberto e Paulo Henrique. No outro jogo, Londrina e Botafogo ficaram empatados em 0-0. Antes da última rodada, o Gama era líder do quadrangular e precisava apenas de um empate para subir à Série A. Mas quem disse que só o acesso tá bom? O Gama, jogando no estádio Mané Garrincha no dia 20, bateu o Londrina por 3-0. Gols de Renato Martins, William e Neibala. No outro jogo, o Botafogo de Ribeirão Preto também garantiu acesso, ao bater a Desportiva por 5-1. Com a vitória, o Gama não apenas jogaria a primeira divisão, fato que não acontecia desde 1980, como também conquistava o título de campeão brasileiro da Série B, ao encerrar aquele quadrangular na primeira colocação com 10 pontos, seguido pelo Botafogo de Ribeirão Preto com 9 e pelos eliminados Desportiva Ferroviária com 6 e Londrina com 5. O Gama, campeão da Série B em 98, atuou na última partida com Marcelo Cruz no gol, Paulo Henrique, Gerson, Jairo e Rochinha na defesa, Deda, Kabila, William e Rodrigo Beckham no meio-campo, Neibala e Renato Martins no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história acerca do título de campeão brasileiro da Série B, conquistado pelo Gama do Distrito Federal no ano de 98. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Como falam os mineiros, xuxa o dedo aqui no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!